que isso diz respeito a mim e não ao outro. E aí eu questiono, até onde o ser humano tem o poder de escolha ou de decisão? E é exatamente a resposta é a partir do momento em que ele se conhece, né? Vou falar rapidinho de 2 traços. O primeiro, que é no período intrauterino, na gestação, que é quando algo acontece no mundo aqui fora, e a criança dentro do útero ela não tem percepção nenhuma do mundo aqui fora, do mundo que existe. E aí acontece alguma emoção com a mãe, e o organismo da mãe foi feito para proteger a mãe. A criança, o feto, é um corpo estranho ali dentro. Perfeito. Então, o sangue para de circular em pequenos músculos, por isso se tem alguma coisa no intestino e ele hiperestaltar, vai jogar para fora. O útero também é um pequeno músculo. Ele vai retrair. Exatamente. E quando então ele retrai, a lugar criança sente. frio e duro. Aí agora imagina essa criança que toda vez que ela tem espasmos, o mundo fica frio e duro. Ela está aqui reagindo a isso. Isso. Essa é uma criança que vai entender o seguinte: bom, toda vez que eu existo ou que eu tento existir, eu sou rejeitado. Essa é uma memória que está sendo criada naquela criança dentro do útero. E aí vai existir discussões lá de quando é criança, de quando não é. E aí não é tão interessante. Mas o fato é isso, que foi registrado. E isso vem para o formato do corpo dessa pessoa. Quem são essas pessoas? Magrelinhas, parece que são esticadas, energia dentro da cabeça. Por quê? Porque toda vez que eu existia, o mundo me agredia. Existia, o mundo ficava ruim. Então eu criei o hábito de viver, criar um mundo dentro da minha cabeça, e esse mundo é confortável. É confortante. Eu me protejo dentro desse mundo que eu mesmo crio. Porque o mundo externo, mesmo que eu ainda não conhecia o mundo aqui fora, esse mundo já me rejeitou. E aí eu vou levar para minha vida o sentimento e a sensação de que eu estou sendo rejeitado. E aí a minha mente desenvolve no meu um corpo com o qual a cabeça é maior, geralmente desenvolve uma deficiência ocular, que é para que exista uma barreira entre mim e você, para que me distancie. Articulações pontudas, sem energia no corpo, energia concentrada na cabeça. A dor é a dor da rejeição. Essa pessoa sempre vai se sentir rejeitada e ela vai fazer as escolhas dela para que ela realmente seja rejeitada. Então é um tipo de pessoa que geralmente não se preocupa com o externo, com a roupa que se veste, são geniais, são criativas. Então você vai olhar o Zuckerberg, por exemplo. É alguém que tem um traço alto de esquizoide. O cara anda de pijama. O Steve Jobs era outro cara que andava de pijama. Porque o mundo externo, não me interessa. Porque o quão genial eles são. E aí essas pessoas não gostam nem de toque físico. Perfeito. E as escolhas delas são para isso. Para que então, entrando lá na questão do livre-arbítrio, ela não tem a opção de escolha de andar abraçado com as pessoas. Porque toda vez que ela é abraçada, ela lembra de um útero, de uma forma inconsciente, de um útero frio e duro. Isso eu estou falando sobre os traços de caractere. Tem um outro que acontece, então o esquizoide até o primeiro mês de vida. Intrauterino até o primeiro mês. O segundo é o oral. O oral acontece na fase, como a palavra meu já diz, de amamentação, Sim. de oralidade. Sim. E como não existe uma comunicação entre a mãe e a criança tende a chorar. E ela aprende que toda vez que o mundo fica ruim, que a minha necessidade básica não é suprida, ou porque a minha etiqueta estava machucando, porque tem uma folhinha dentro, porque a minha fralda está cheia, porque eu estou com qualquer situação, a minha necessidade básica não foi suprida, eu recebo alguma coisa na minha boca para comer. Exato. Ela não tem outra percepção de mundo, senão que toda vez que o mundo não ficar legal, que eu não for compreendida, eu tendo a comer. Então, essa questão que eu te trouxe sobre até onde as pessoas escolhem. Até onde elas têm o poder de escolher realmente, né? Exatamente. Por quê? Porque toda a programação, ela vem já lá desde o útero. E aí vem acontecendo. E isso são formas inconscientes. Porque tudo que traz a nossa consciente é um cara chamado hipocampo. É ele quem traz as memórias. Só que tudo isso foi construído enquanto ele não estava pronto. Enquanto ele não existia. Então, a informação, não é porque ele não existia que a informação não existiu. A informação está aqui. Eu só não sei como acessar.
E aí, quando eu começo a me conhecer, e aí existem ferramentas, eu começo a trazer essas informações para o meu consciente. Peraí, Isso. esse é um sentimento Trazer meu, à tona, né, que nós falamos, um né? sentimento meu de me sentir rejeitado. Isso não diz ao Edson, Uhum, diz a mim. uhum. E aí eu percebo que quando eu me sinto rejeitado, é porque essa foi a forma com qual eu fui programado e não é a forma com qual o mundo me percebe. E aí quando eu me conheço, eu sei que isso diz respeito a mim e não ao outro. E aí eu questiono, até onde o ser humano tem o poder de escolha ou de decisão? E é exatamente a resposta é a partir do momento em que ele se conhece, né? Então, até onde, eu diria, até quando, né? Ou quando ele começa a ter um poder de decisão. Eu acho que esse como que é o nome seria... do escritor? O escritor que eu citei era o Mark Twain, né? Que é um escritor norte-americano que fala, olha, os 2 dias importantes da sua vida, o dia que você nasce e o segundo dia mais importante da sua vida, o dia que você descobre o porquê você nasceu. Mas é muito mais do que isso apenas. É isso que eu quero mostrar para você e que você está falando aí com muita propriedade, né? Essas questões, né, de traumas intrauterinos, essa questão de fase oral, fase fálica, todas essas questões que fazem, né, uma formação da criança e da sua identidade, elas são registros, né? Registros que vêm desde o útero. Eu concordo que existe essa formação, essa questão de que realmente, enquanto eu não me descubro, enquanto eu não tiro esse véu que existe, né, de ignorância, porque a gente pode falar que até então a diferença do omisso e do